fator de atualização. Como o próprio nome está falando, ele é um fator, então ele é um valor, vamos falar assim, usado na multiplicação, certo? Para atualizar um valor que você tem. Então, por exemplo, se a gente quer calcular 8% de R$60, como que a gente faz de uma forma mais rápida? 8% é quanto em número decimal? É 8 sobre 100, que vai ser a mesma coisa que 0,08, certinho? Então, o que a gente vai fazer? Para achar 8% de 60, é só você pegar 0,08 vezes 60. Aí você faz 0,08 vezes 60, 0,08 vezes 60, vou deixar o 0 de lado, 6 vezes 8, 48, põe o 0, põe uma, 2, 4,8. Então é 4,8. Belezinha? Agora, galera, se eu quero saber quanto que ficou após o aumento, entendeu? Por exemplo, eu tenho um valor de R$60, qual o valor após aplicar R$60 em um investimento que rendeu 8%? Então aqui é o seguinte, eu estou querendo falar assim, ó, tinha R$60, eu coloquei ele num determinado investimento por um período lá que eu não especifiquei, mas que rendeu 8%, aí eu quero saber quanto que ficou ao fim disso. Se eu quero saber quanto que ficou ao fim disso, como nós já fizemos essa conta aqui, ó, é só somar 60 mais o rendimento de 4,8. Então vai dar 64,8. Mas como se não tivesse feito essa aqui antes, como que a gente calcularia R$60 mais 8%? Né? Então, gente, como que a gente faria? A gente faria o seguinte, R$60 mais 8%, R$60 equivale a quantos por cento? Equivale a 100%. Né? 100% do seu valor é R$60. E ele teve um acréscimo de 8%. Então, qual é o fator de cálculo dessa porcentagem? 100% é 100 sobre 100, mais 8% é 8 sobre 100. 100 sobre 100 é 1, 8 sobre 100 é 0,08. Então, quanto que nós estamos querendo calcular? 1,08 de quanto? De 60. Então, vezes 60. Esse valor que a gente está multiplicando aqui, ó, para poder achar quanto que é 100% mais o 8%, é chamado de fator de atualização. Galera, 1,08 vezes 60 vai dar quanto? 64,08. Este valor que a gente encontrou aqui, a gente chama ele de montante. O que é um montante? É o valor que você tinha antes, R$60, mais o que ele rendeu, que era o 4,08, totalizando 64,08. Teve um dos vídeos do Khan que nós vimos, que inclusive foi Tamires que chamou a atenção para isso, que ele está calculando, ele está chamando o 4,08 de montante. E 4,08 não é montante, é só os juros. Montante é tudo. É os juros, é o rendimento, mais o valor que você tinha no início. Tá joia? Mas, posso esclarecer isso aqui? Eu queria seguir mais um pouquinho sobre fator de atualização. Definição. É a razão
entre o novo valor Galera, então vamos lá. O que vai ser fator de atualização? Fator de atualização é a razão. O que é razão? É divisão. Então, o fator de atualização é a divisão entre o novo valor e o valor inicial. Como assim? Em todas as situações, você vai ter um determinado valor, vamos falar em dinheiro, você tem um determinado valor em dinheiro, e esse valor ele vai render, ou então ele vai sofrer um desconto, certinho? O que é um novo valor? É o valor após ele crescer, ou então após ele diminuir. Ou seja, é o montante, né? E o que é o valor inicial? O valor inicial é o dinheiro que você aplicou no início. Por exemplo, para essa situação aqui, quem é um novo valor? 64,8 ou 0,8? 0,8. Elas colocaram 4,8, galera. Eu pus um zero aqui a mais, ó. É 64,8. Então, peraí. Então, aqui, 64,8. Divida aí para mim, 64,8 por 60. Clara disse que 1,08. Ah, tá. Agora tá certo. E tinha que dar esse, ó. Tinha que dar esse aqui. Pessoal, então, o fator de atualização para essa questão foi de 1,08. O que isso quer dizer? O que esse fator de atualização quer dizer? É o que nós vamos ver agora. Gente, o fator de atualização não é um novo valor dividido pelo valor inicial? Pega, então, esse valor inicial que está aqui dividindo, passa para lá multiplicando. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que um novo valor é igual o fator de atualização vezes o valor inicial, vezes o valor antigo. Então, vai ser o fator vezes o valor antigo. Então, o que é o fator de atualização? Ele é um número que, se eu multiplicar pelo valor original, pelo valor antigo, você vai achar um novo valor, né? Por exemplo, no caso de um aumento de 10%, qual vai ser o fator de atualização? Gente, 10% é a mesma coisa que 0,1. Se você vai ter um aumento de 10%, então você tinha 100%, que é 1, e aumentou 0,1. Então, quanto que vai ser o fator de atualização? 1,1. Esse primeiro 1, ele equivale a 100% do valor original. E esse 0,1 aqui é o aumento de 10%. Deu para entender, pessoal? Da onde que eu tirei esse 1,1? Sim e não muito. Não muito, eu vi lá, eu dei uma olhadinha. Eu vou repetir, eu vou dar vários exemplos para isso ir melhorando para a gente, tá? Um aumento de 20%. Reparem o seguinte, que nesse primeiro momento que eu estou falando do fator de atualização, eu vou dar vários exemplos sobre aumento, tá? Aí depois nós vamos ver sobre desconto.
Porque desconto tem uma pequena diferença. Vamos falar por enquanto só de aumento. Ó, um aumento de 20%. Se eu tenho um aumento de 100%, se eu tenho um aumento de 20%, quer dizer o seguinte, eu tinha inicialmente 100% do valor e esse valor teve um acréscimo de 20%. Então, ele fez mais 20%. Tá? Quem que é o 100%? 100% que é 100 sobre 100, certinho? E que é 100%. E o que é 20%? É 20%. 20%. Certo? Ó, gente, as atividades do CAM até agora eram muito fazendo esse tipo de transformação, né? Era preparando a gente para chegar nesse ponto. Tá? Mas vamos lá. 100 sobre 100 mais 20 sobre 100, 100 mais 20 é 120%. 120%, 120 dividido por 100, você corta um zero com 0, 12 dividido por 10, 1,2. Então, 1,2 é o fator de atualização. Tá? Deixa eu te falar, não precisa, quem tem a habilidade de fazer rápido, não precisa fazer essa conta toda, não. Quanto que é um aumento de 20%? Pô, 20% é 0,2. 100% é 1. 1 com 0,2, 1,2. Já achou o fator de atualização. Tá? Pode fazer rápido assim. Outro exemplo, aumento de 50%. Gente, 50% é 0,5. Certinho? Então, se você tinha 100%, que é 1, e aumentou 0,5, qual vai ser o fator de aumento? 1,5. Tá? Se teve um aumento de 80%, qual é o fator de atualização? 80% equivale a 0,8. Mais 100%, mais 1, 1 com 0,8. 1,8 é o fator de atualização. E antes era 1,5. Clarinha, você está conseguindo fazer agora um pouquinho mais rápido do que estava antes? Melhorou um pouquinho? Joia. Eu vou dar um prosseguimento aqui no raciocínio. Se der uma travadinha, responde aí. Fala para mim dar uma voltada que eu volto, tá? Galera, e se eu tiver um aumento de 100%? Quanto que vai ser o fator de atualização? Ó, 100% equivale ao número 1, certo? Se eu tinha um valor de 100% e eu aumentei mais 100%, então era 1 que tinha com mais 1 do aumento. Então, quanto que vai ser o fator de atualização? Vai ser 2. Se eu tive um aumento de 120%, ó, qual é o fator de atualização? Então, vamos lá. 120% é 1,2. Mais o 100% do valor original vai dar um fator de atualização de 2,2, que é 1,2 mais 1. Né? 2,2. Se eu tive um aumento de 430%, qual é o fator de atualização? Ó, 430% é 4,3. Mais o 100% original vai dar quanto? 5,3. E assim vai seguindo. Tá bom? Turma, para que serve esse fator de atualização? Primeiro, para fazer uma conta mais rápida no cálculo de porcentagem.
e o outro é para fazer aumentos e descontos sucessivos. Esse trem de aumento e descontos sucessivos eu vou falar ainda hoje, só que mais tarde. Tá? Como fazer uma conta mais rápido? Suponha que eu tenho um salário de 5 mil reais e eu tive um aumento de 20%. Aí eu pergunto, qual o meu salário? Qual meu novo salário? Só pensar assim, 20% equivale a que número decimal? 0,2. O meu salário, então qual vai ser o fator de atualização? O fator de atualização vai ser 1,2, né? Que é 100% de antes com mais 0,2. Então, 1,2. Se o meu salário é 5 mil, era 5 mil, quanto que vai ser agora o novo? É 5 mil vezes o fator de atualização. É um fator que vai atualizar o meu salário. 1,2 vezes 5 vai dar 12 vezes 5. Então, o meu novo salário vai ser quanto? 6 mil reais. Então, esse fator de atualização, ó, ele ajuda a gente a calcular rápido um aumento. Tá bom? Galera, esse fator de atualização, ele nos induz a falar errado algumas coisas. Como assim falar errado algumas coisas? Por exemplo, se o meu valor dobrou, qual foi o aumento percentual? Se for pelo raciocínio, ela é fácil, porque se ele dobrou, ele teve um aumento de 100%. Mas se você fizer a conta pelo fator de atualização, você pode dar uma enganadinha. Por quê? Gente, eu tinha um valor antigo. Se ele dobrou, ele multiplicou por 2. Muitas pessoas, erroneamente, pensam assim, se foi vezes 2, teve um aumento de 200%. E não foi. Ele teve um aumento de quanto? De 100%. Por quê? Porque esse 2 aqui, ó, 1, representa o valor antigo e o outro 1 representa o aumento. Representa o aumento. Um aumento de 1 equivale a um aumento de quanto? De 100%. O que eu quis falar como exemplo foi assim, ó. Se o valor triplicou, então se foi 3 vezes V, o aumento foi de quantos por cento? 200%. Se o valor quadruplicou, o aumento foi de quantos por cento? 300%. É sempre 1 a menos do que o fator de atualização. Entendeu? Esse 1 a menos representa o valor original, o valor antigo. Então, se o valor multiplicou por 5, qual foi o aumento percentual? 400%. Tá? Se o valor foi 1,5 vezes maior, 1,5 vezes o valor original, o aumento foi de quantos por cento? Só foi de meio. Meio é quanto? 50%. Tá? Ô, gente, e se o meu valor foi multiplicado por 1? Uma vez. Uma vez o valor. Teve aumento? Não, porque 1 vezes V vai valer quanto? V. Então, o aumento é de 0%. O fator de atualização de 1 quer dizer que não teve aumento. Então, fator de atualização igual a 1, sem aumento. Sem aumento. E um fator de atualização maior do que 1, 1,3, 1,4, 1,5, com aumento. Com aumento.
Belezinha? Então, assim, um resumo de tudo que nós vimos até aqui. O que é fator de atualização? Fator de atualização é um número que, se você multiplicar para o seu valor antigo, você vai achar um novo valor. Quando você fala de aumento, esse fator de atualização ele é maior do que 1. Certinho? E se o seu fator for 1,3, o aumento foi de quantos por cento? 30%. Se foi 1,5, foi de 50%. 1,7, 70%. 1,9, 90%. 2, o aumento foi de quanto? 100%. Tá joia? Se por acaso o seu fator de atualização for 1, quer dizer que o seu valor não teve aumento. Ele era R$30, continuou R$30. Tá? Mas e no caso de desconto? Como que a gente calcula? Vou apagar tudo para a gente ver com calma. Ô, gente, esse exemplo não foi nada prático, né? Uma peça de roupa custava R$120. Teve um desconto de 30%. Eu não quero saber o preço final, não. Eu quero saber o fator de atualização. Né? Mas tudo bem. Ó, o que é fator de atualização? É a divisão entre o novo valor e o valor antigo. O valor antigo a gente tem é R$120. R$120. E qual é o novo valor? É depois de diminuído 30%. Vamos fazer de uma forma mais intuitiva, que eu acho que vai ficar mais tranquilo de fazer. Gente, ó, em vez de calcular 30%, calcule 10%. Quanto que é 10% de 120? Se você passar a vírgula para cá, fica 12. Né? Ao invés de ser 10%, é 30, é 3 vezes mais. Então, 12 vezes 3 dá 36. Então, teve um desconto de R$36. Então, para mim achar o valor novo, é só fazer 120 menos 36. Vai dar 10 menos 6, 4. 12, 11 menos 3, 9, 8. 9, 10, 11, aqui zerou. 84. Então, é 84. Pessoal, alguém pega a calculadora, por favor? Divide 84 por 120. Deu quanto, galera? Peraí, um minuto. Deu 0,7. 0,7. Ô, velho, eu sou burro demais. Pra que fazer a conta desse jeito? Era só fazer assim, ó. O meu valor em porcentagem não era 100%? Eu não dei um desconto de 30%? Então é menos 30%. 100% menos 30% é 70%. 70% equivale a quanto?
0,7. Então é bem mais fácil fazer o fator de atualização pelo raciocínio com a porcentagem. Alguém falou alguma coisa? Não. Então, galera, se eu tive um desconto, vamos fazer alguns exemplos aqui. Determine o fator de atualização com desconto de letra A, 20%. Olha, galera, isso era 100%. E teve um desconto de 20%, vai sobrar quanto? 80%. 80%, quanto que vai ser o fator de atualização? 0,8. Ok? Tranquilo? Pode seguir? Pode. Então, vamos lá. Ó, se teve um desconto de 10%, qual vai ser o fator de atualização? Pô, se teve um desconto de 10%, era 100%. Menos 10%, sobrou 90%. 90% é que fator de atualização? 0,9. Se teve um desconto de 15%, qual vai ser o fator de atualização? Espera aí. 100% menos 15% dá 85%. 85% é que fator de atualização? 0,85. Tá? Mudando a pergunta, se eu tenho um fator de atualização de 0,65, qual foi o desconto que eu dei? Gente, 0,65 não é 65%? Se era 100 e caiu para 65%, 100 menos 65 dá quantos por cento? 35%. Então, pessoal, se o seu fator de atualização for 1, quer dizer o quê? O valor não muda. Se o seu fator de atualização for maior do que 1, o que é maior do que 1? 1,2, 1,3, 1,4, 5, 6. O que isso quer dizer? Teve um aumento. E se o fator de atualização for menor que 1, quer dizer que houve o quê? Um desconto. Quer dizer que teve um desconto. Então, essa interpretação aqui, ó, é a chave da aula de hoje. Tá joia? Fator de atualização 1, quer dizer que o valor não mudou. Fator de atualização maior do que 1, quer dizer que teve um juros, um aumento. Um fator de atualização menor do que 1, quer dizer que teve um desconto. Tá joia? Vamos ver agora aumentos sucessivos. Galera, até aqui, nem sempre o fator de atualização é mais ágil, vamos falar assim. Às vezes você calcula a porcentagem ali, ela é mais ágil. Só que, em uma situação, quando a gente tem vários aumentos sucessivos, como assim? Eu tinha uma peça que custava tantos reais. Aí ela teve um aumento de 10%, 30 dias depois ela teve mais um novo aumento de 5%, e uma semana depois teve uma inflação lá, recorde, uma loucura, lá, uma pandemia, e teve um aumento de 30%. Qual foi o aumento final? Entendeu? Nesses casos, que tem vários aumentos ou descontos, tá? Aumentos ou descontos sucessivos, um atrás do outro, 2, 3, 4, 5 aumentos, o fator de atualização, ele facilita muito a conta. Muito, mas muito mesmo. Por quê?
Porque o fator de atualização total é o primeiro fator de atualização vezes o segundo fator de atualização vezes o terceiro fator de atualização vezes quantos fatores de atualização tiver. Como assim? Vou pegar um exemplo aqui para uma peça de roupa custava R$120. Por que eu não ponho vírgula 00 e o cifrão lá, né? Na frente, mas tudo bem. Teve um aumento de 10%, outro de 30%, de 20% e um desconto de 30%. Qual o seu preço atual? Pessoal, esse tipo de questão é muito comum, tá? Mesmo em Enem, ele é comum cair. E no vestibular do Instituto, ele caiu, se eu não me engano, há 4 anos seguidos. Questões com esse tipo de raciocínio, tá? Se eu não me engano, faltou em um dos anos. Nos últimos 4 anos, caiu em 3. Mas vamos lá. Uma peça de roupa custava R$120. Teve um aumento de 10%, outro aumento de 20% e um desconto de 30%. Qual o seu preço atual? Os mais afoitos, né? Pode pensar assim, 10% por 20%, aumentou 30%, depois diminuiu 30%, então não teve aumento. Aí na letra A da vestibular você está lá, né? R$120. Mas não é assim. Não é assim, não. Por quê? Olha só. Primeiro, vamos calcular o fator total, que o primeiro jeito que eu poderia fazer é 120 mais 10%, 112, 132, com mais 20%, aí você calcula, depois dá um desconto de 30%. O fator de atualização, você faz só 2 contas. Qual é o fator de atualização total? O primeiro fator, não teve um aumento de 10%? Então, quanto que é o primeiro fator? 1,1. Depois não teve um aumento de 20%? Qual é esse fator de atualização? 1,2. E por último, não teve um desconto de 30%? Quanto que é esse fator de atualização? Desconto, fazer diminuir, né? Então 1 menos 0,3, 0,7. Agora você só multiplica. O fator de atualização total vai ser 1,1 vezes 1,2. Vamos fazer a conta. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Desce o 2. 2 com 1, 3. Desce o 1. 1, 2, 1, 2, 1,32. Faltou multiplicar por 0,7. Vezes 0,7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 3, 21. Com 2, 22. 1, 2. 7 vezes 1, 7. 8, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0,924. Esse é o fator de atualização total, tá? Ou seja, dá um aumento de 10%, dá depois um outro aumento de 20%, e depois dá um desconto de 30%, o fator de atualização é 0,924. Pergunta, o preço dessa peça é maior do que 120? É 120 ou é menor? Gente, o fator de atualização não ficou 0,9? Não é menor que 1? Se é menor que 1, quer dizer que a peça teve o quê? Um desconto. Um desconto. E como que a gente vai calcular o valor final dessa peça? O fator de atualização vezes o valor da peça. Então vai ser 0,924
vezes o valor que é quanto? 120. Tá joia? Faz a conta aí para mim, gente. 0,924 vezes 120. 110,88. Dando um preço final de quanto? 110,88. Não foi o que você falou, Natia? Foi. Dando esse preço, né? Belezinha? Galera, alguém quer perguntar alguma coisa específica? Que eu já vou passar para vocês umas atividades para vocês fazerem. Página 20 do livro. Tá? Do livro de vocês, do livro que a gente usa na escola. Quem não está com o livro em casa, eu vou mandar pelo WhatsApp o livro em PDF para vocês poderem olhar lá. Só anota a página 20 do livro. Tá? No decorrer dessa semana, eu estou à disposição. Se alguém quiser que tire dúvida desses exercícios aí, é só me perguntar que eu tiro as dúvidas. Tá? Aliás, vai resolvendo. Se for poucas dúvidas, eu vou tirando pelo WhatsApp. Se por acaso muitos alunos ou vocês tiverem muitas dúvidas, aí eu separo a aula da semana que vem para a gente corrigir. Pode ser assim? Pode. Pode. Então, fechou. Viu? Página 20 do livro. Vou mandar no grupo do WhatsApp daqui a pouquinho. Tá joia? Galera, beijo do gordo para vocês. Até semana que vem.